Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é o meu canal de língua portuguesa e hoje eu vou apresentar para vocês, hoje eu vou explicar para vocês sobre as classes gramaticais. Sim, nós vamos fazer um exercício de classes gramaticais. Lembrando que classes gramaticais são aquelas palavras que têm funções. Cada palavra apresenta uma função. Tem palavras que expressam a função de expressa ação. Então toda palavra que expressa ação é um verbo. Tem palavra que tem a função de expressar qualidade. Então toda palavra que expressa qualidade é um adjetivo. E tem palavras que têm a função de acompanhar ou substituir um nome, né? Acompanhar ou substituir outra palavra, né? Fazer substituição de outra palavra. Nesse caso aí é a função dos pronomes. Tem palavras que têm a função de expressar circunstâncias, situações, que são os advérbios. Tem palavras que têm a função de expressar números, que são os numerais. Tem palavras que têm a função de expressar emoções, que são as interjeições. Tem palavras que têm a função de definir ou indefinir outra palavra, né? No caso substantivo, que são os artigos, tá? Então existem várias funções as palavras. Tá? Então, as classes gramaticais, elas podem mudar de forma, podem ser flexionadas. O que é isso? São palavras variáveis. Então, a flexão está nas palavras variáveis. Essas palavras variáveis e as invariáveis. As palavras invariáveis, elas nunca mudam de forma. Está sempre da mesma forma. As variáveis não. As palavras variáveis, elas mudam de forma. O que é isso? Elas sofrem flexões, elas sofrem transformação no corpo delas, né? Transformação estrutural, na estrutura básica da palavra. Então, a palavra, ela sofre uma transformação na sua estrutura para concordar, né? Ela sofre uma transformação corporal, né? Corporal, né? A transformação no corpo da palavra, né? Então a palavra ela muda de corpo, ela muda de forma, tá? Ela sofre uma transformação na forma dela, na sua estrutura, tá? Para concordar com uma situação em que ela está inserida, né? Então, essas são as flexões. Existem flexões de gênero, né, que é masculino e feminino, de número singular plural, de tempo, passado, presente e futuro, no caso dos verbos, de modo também, indicativo, imperativo, afirmativo, que é nos casos dos verbos também. Tem as flexões de pessoa, né, de primeira pessoa, que é terceira pessoa, segunda pessoa, tá? Flexão de pessoas aí tá nos pronomes, tá? Principalmente pronomes pessoais, que é eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Tanto no singular como no plural, tá? Tanto no masculino como no feminino. Então existem as flexões. Então, as flexões da transformação é a mudança do corpo da palavra, a mudança na estrutura da palavra para concordar com aquela situação em que ela está. Então, ela sofre, para fazer essa concordância, ela sofre essa transformação, né, na sua estrutura, no seu corpo, né? Então, ela, como se tivesse mudar de corpo, né, de estrutura, né? Então, ela sofre essa transformação, essa mudança no seu corpo, na sua estrutura. E tem isso são as flexões, né? Das palavras variáveis. As invariáveis não, elas são sempre da mesma forma. As palavras invariáveis são as preposições, tá? As conjunções, as preposições, que é a ligação de termos curtos, né? No caso de regência, né? Termo regente, termo regido, né? Então, nas preposições, né? A ligação de uma palavra com a outra, né? No caso, bolo de chocolate, bolo é termo regente, chocolate é termo regido, de é preposição. Então, é a ligação de uma preposição com a outra, né? Então, o termo regente é o que comanda, que governa, né? O que manda, que dá ordem, né? O termo regente. O regido, ele obedece às ordens, né? Então, é isso. Um termo regido depende do regente. Então, isso aí é a relação de regência, né? Tem regência nominal, então tem regência verbal, tá? As conjunções também, ela faz a ligação de termos mais longos, tá? Enquanto que as preposições fazem a ligação de termos curtos, as conjunções fazem a ligação de termos mais longos, tá bom? Então, e tem aquela classe gramatical. As classes gramaticais elas também podem mudar além delas mudar de forma, né, de sofrer flexões, né, de sofrer variações na sua forma, na sua estrutura, para concordar com a situação em que ela está. As palavras elas podem mudar de classe gramatical. Por exemplo, uma palavra que é um verbo, voar. Voar é um verbo. Quando acrescento o artigo o, coloco o artigo o na frente do verbo voar, aí não temos mais o verbo, temos o substantivo, é o voar. Né? O voar é substantivo. O que isso quer dizer? É uma substantivação, é a transformação do verbo em substantivo. Uma palavra de uma classe gramatical, ela pode ter a função de outra classe gramatical diferente, tá? E nesse caso, quando uma palavra que pertence a uma classe gramatical faz a função de outra classe gramatical, tá? A palavra ela tá naquela classe gramatical, mas ela pode acontecer de fazer a função de outra classe gramatical. Então, quando a palavra que pertence a uma classe gramatical ela vai fazer a função de outra classe gramatical,
né, ela vai mudar de classe gramatical, ela vai deixar vai sair daquela classe gramatical e vai para outra, né? Porque ela está fazendo a função da outra classe gramatical. Então ela vai deixar de ser vai deixar de pertencer àquela classe gramatical e vai passar a pertencer a outra, tá? Naquela situação, naquele momento, tá? Mas basicamente aquela palavra pertence àquela classe gramatical. Mas tem situações que ela pode fazer a função de outra classe gramatical, e aí nesse caso ele vai pertencer a outra classe gramatical, porque ela está fazendo a função, né? Então aí tem esses casos aí também, de uma palavra que ela se transforma, né? Ela se transforma de uma classe gramatical para outra, ela muda de uma classe gramatical para outra, tá? Então existem essas funções. Então mudança de verbo para o substantivo, no caso do exemplo do voar, voar é um verbo, quando coloco o o na frente do voar, o artigo o na frente do verbo voar, temos o voar, que é o substantivo. Bonito é adjetivo, quando eu coloco o artigo o na frente da palavra bonito, nós temos o bonito, esse o bonito é substantivo, tá? Então, dê os exemplos aí, né? O exemplo mais comum é a mudança do verbo para o substantivo, do adjetivo para o substantivo, tá? Então, tem pronomes que viram advérbios, tem também, tá? Tem artigos que viram numeral, tá? Por exemplo, né? Um caderno, um livro. Esse pode ser artigo, pode ser numeral, dependendo da situação, tá? Rápido, igual exemplo, adjetivo. Tem adjetivo que vira substantivo, que é o exemplo lá do rápido, né? Ele andou rápido, ele falou rápido. Esse rápido é o modo que ele falou, que é advérbio, né? Advérbio de modo. Agora, quando fala carro rápido, homem rápido, aí é adjetivo, tá? Então é um advérbio que virou adjetivo. Então temos várias situações aí, tá? Então vamos lá conhecer aqui as classes gramaticais, tá? Então se inscreva no canal, tá? Se inscreva no canal, compartilhe, deixe a opinião de vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar que esclareço, tá? Ative o sininho para receber novidade do canal. E seja membro para receber benefícios exclusivos deste canal para membros. E veja outros vídeos, que tem outros vídeos bons aqui no canal, tá bom? E vamos lá, vamos conhecer aqui as classes gramaticais, fazer essa atividade aqui. A palavra umas é um adjetivo, artigo, pronome, conjunção, advérbio. Umas é o quê? Umas é adjetivo. Então, umas, aqui é uma questão de múltipla escolha. O que é? Aqui tem a questão 20, né? Aqui essa questão apresenta a palavra e pede para você identificar a classe gramatical aqui, ó. Temos aqui várias classes gramaticais aqui. Temos adjetivo, artigo, pronome, conjunção, advérbio. Temos várias classes gramaticais aqui, tá? E aí aqui a questão apresenta uma palavra, que é umas, tá? E está em negrito aqui, destacado. E a questão, ela pergunta, né? Ela faz uma pergunta e temos aqui sugestão de respostas. Aqui são as respostas. São sugestões, tá? São sugestões de respostas. São 5 sugestões de respostas, né? 5 itens. Somente uma está correta. Então tem 4 para atrapalhar. Uma está certa e a outra está errada. E aí você vai marcar que você acha que está certo. Na sua opinião, qual dessas sugestões aqui é correta? Qual que você acha que é correta? Qual que você acredita? Qual dessas sugestões de resposta? Qual que você acredita que é a correta, que está certa, né? Dessa questão aqui. Então a questão apresenta uma pergunta, ela faz uma pergunta. Ela está perguntando: que classe gramatical pertence à palavra uma? Qual classe gramatical pertence à palavra umas? Ela pergunta, aí tem a sugestão de resposta. E aí você vai responder essa questão, né? Aí você vai escolher, tá? Dentro desse conjunto de sugestões aqui, tá? Desse grupo de sugestões de resposta, tá? Tem várias sugestões de respostas. Somente uma está correta, as outras estão erradas. Aí você vai escolher aqui você achar, que você acredita que está correta, tá? Aqui você acreditar que está correta, você marca, tá? Você acha que essa aqui? Vai nessa. Você acha que essa aqui? Vai nessa. Vai nessa aqui, essa aqui. Então você vai no que você achar que está correto, tá? Aí você marca a questão, não tem problema, não se preocupe se está certo, se está errado. Faça a correção aqui e nós vamos ver aqui, né? Na correção eu vou mostrar para vocês qual que está correta, tá? Não tem problema de você ficar, será que eu errei essa questão? Não tem problema, que eu vou apresentar a resposta correta dessa questão, tá? E aí vamos fazer junto essa questão e vamos descobrir juntos qual que é a resposta correta. Então, é uma questão que ela apresenta a palavra e pede para identificar a classe gramatical que pertence a essa palavra. Tem questões que apresentam
tem questão que apresenta a classe gramatical. Aí ela pede para identificar a palavra, tá? É ao contrário. Então, isso pode acontecer, né? Acontece muito. Então, uma questão ela apresenta a classe gramatical e pede para identificar a palavra que pertence àquela classe gramatical, tá? Aqui no caso é o contrário, aqui a questão apresentou a palavra e aí está pedindo para identificar a classe gramatical, né? Localizado, para identificar, né? Para você dizer, né? Ela está perguntando e você vai ter que dizer qual que é a classe gramatical. Pergunta, então, essa palavra aqui, qual classe gramatical pertence a essa palavra? É a pergunta da questão. A questão está perguntando, qual classe gramatical é essa palavra aqui? Essa palavra, qual classe gramatical pertence a essa palavra? Aí tem as sugestões. Essa daqui, essa daqui, essa daqui. Aí você vai escolher que você acha que está certo, né? Que você acredita que está certo. E aí somente uma está certa. Então, vamos lá. Funciona dessa forma, tá? Nesse caso aqui é uma questão que apresenta a palavra e pede para identificar a classe gramatical, mas tem a questão que apresenta a classe gramatical e pede para identificar a palavra, que tem vários conjuntos de palavras aqui, né? No caso aqui são as classes gramaticais. Quando é ao contrário, no lugar dessas classes gramaticais estão as palavras. Então, aí que pode estar porta, pode estar janela, pode estar copo, pode estar qualquer palavra, né? Então, aí você vai ter que marcar a palavra que pertence àquela classe gramatical, que é a classe gramatical marca o X quando é assim, ela fala assim, marca o X na palavra que pertence à classe gramatical, a tal classe gramatical. Por exemplo, marca o X na palavra que é um substantivo, marca o X na palavra que é um adjetivo, marca um X na palavra que é um verbo, né? Marca o X na palavra que é um advérbio, marca o X na palavra que é um pronome, e assim por diante. Aí tem as palavras, né? Aí uma delas é pronome, outra é adjetivo, outra é substantivo. E aí assim, né? Advérbio, né? Verbo, conjunção, preposição, e assim por aí vai. Aqui ela apresentou a palavra e está pedindo para identificar a classe gramatical. Então a palavra umas. Essa palavra aqui, qual classe gramatical pertence a essa palavra, tá? Essa palavra ela é de qual classe gramatical? A questão está perguntando. Qual palavra pertence a essa classe gramatical? Ou qual classe? Aqui apresenta a palavra, né? A questão está apresentando a palavra. Essa palavra aqui, a palavra tal, pertence a qual classe gramatical? Né? No caso aqui, a palavra umas. A palavra umas pertence a qual classe gramatical? Então, a questão apresentou a palavra. E aí pede para identificar a classe gramatical. Então, essa palavra aqui, qual classe gramatical pertence a essa palavra? Então, nós vamos descobrir aqui agora. A palavra umas é um adjetivo? Não é adjetivo porque não está expressando qualidade. Então, não é adjetivo. A palavra umas é artigo? Sim, a palavra umas é um artigo. É um artigo. Umas é um artigo indefinido feminino no plural. Tá? Umas é um artigo indefinido no feminino no plural. Está flexionado no gênero feminino e no número plural, tá? Então, umas é um artigo. Resposta correta, a palavra umas é um artigo. A palavra umas é um pronome? Não, a palavra umas não é um pronome porque não está na função de acompanhar ou substituir o nome. Então, umas não é pronome. A palavra umas é uma conjunção? Não. A palavra umas não é uma conjunção porque não está a função de ligar termos grandes, fazer ligação de frases, né, de orações, né? Então, não está na função de fazer. E conjunção é uma das palavras invariáveis, assim como preposição, conjunção é invariável, não muda de forma, tá? Adjetivo é variável, muda de forma. Artigo também é variável, muda de forma, tá? Adjetivo também é variável, tá? Então, somente essa aqui é invariável, tá? As outras são variáveis. Mas a questão é que ela quer saber a classe, né, que pertence. Então, vamos ver aqui. Então, umas não é conjunção, então não está na função de fazer ligação de termo entre frases e orações, tá? Porque a conjunção faz a ligação entre frases e orações, né? E entre períodos também, então não está nessa função de fazer a conexão, a união, a ligação desses termos longos, tá? As preposições fazem ligação de termos curtos, tá? E já as preposições fazem ligação entre palavras em termos curtos. E as conjunções fazem ligação entre termos longos, né? Termos grandes, tá? A preposição faz ligação entre termos curtos, termos pequenos, entre palavras, e a conjunção faz ligação entre termos longos, mais compridos, mais grandes, né? Que são frases, orações e períodos, tá? Então aqui não está nessa função. Umas não é conjunção, né? E umas é advérbio. Umas
não é advérbio, que não está na função de expressar circunstância, situação, então umas não é advérbio. Então a resposta correta, umas é artigo, tá? Questão 20, a palavra umas é letra B, artigo, tá? Resposta certa, artigo. A palavra umas é artigo. Esta é a resposta correta. Então, obrigado a todos vocês que estiveram comigo até o momento. Tudo de bom para vocês e um grande abraço.